Boa noite a todos. Que alegria estarmos reunidos em mais uma doutrinária na casa de José Petitinga. Vamos dar início à prece de abertura, silenciando a nossa mente, o nosso coração, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus pelo dia que tivemos, com todos os seus desafios e suas lutas, e por Ele nos permitir estarmos aqui presentes essa noite em busca de direcionamento espiritual, compreensão e consolo diante da nossa fragilidade humana e do processo de aprendizado e evolução que nós estamos passando enquanto encarnados, na certeza de que o nosso Pai Celestial nos capacita e nos fortalece quando nos propomos a caminhar na seara do amor e do bem comum. Pedimos à espiritualidade superior a iluminação e intuição sobre os trabalhos dessa casa e pelas pessoas que são instrumentos das obras que acontecem aqui, através dos seus trabalhadores, doadores e da direção na pessoa do Sr. Edson. E que os guias e mentores tragam luz e entendimento sobre a palestra hoje conduzida pela nossa irmã Valéria. Que sua mensagem promova clareza à nossa consciência sobre nossa conduta moral em relação a nós mesmos e no convívio com os nossos irmãos, sempre em prol do nosso adiantamento espiritual. Que assim seja. Agora convidamos Valéria para conduzir a palestra sobre o tema Injúrias e Violências. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Que nossa palavra, seja uma palavra reflexiva, que possa trazer aos nossos corações o entendimento, a luz divina. Que os irmãos protetores dessa casa possam estar conosco, nos ajudando no entendimento, na reflexão, e que a gente tenha sabedoria em todos os momentos de nossas vidas e nas nossas colocações. Que a paz do Divino Mestre possa estar conosco. Nos foi pedido trabalhar o tema de injúrias e violência. Este tema faz parte do capítulo 9, itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, esse tema, ele faz parte das bem-aventuranças. Nós já estamos aqui conversando sobre as bem-aventuranças há algum tempo. Tivemos uma palestra, se não me falha a memória, há 15 dias atrás, em que nós trabalhamos a pureza e a simplicidade, também uma bem-aventurança. E trabalhamos essa questão do Sermão do Monte. Vimos naquele momento que, se a gente tiver um pouquinho do que fala as bem-aventuranças, nós já estamos no caminho do progresso espiritual, porque o Sermão do Monte nos traz um caminho de conduta que nos leva a um crescimento espiritual. E lá nesse capítulo que nos foi pedido, ele tem lá: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Nós também trabalhamos na noite, há 15 dias atrás, e vimos lá que o capítulo de Mateus, o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, ele trata das bem-aventuranças. Tem lá também: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, Mateus 5 ao versículo 9. E tem lá Mateus, o capítulo 5, 21 a 22, que aborda: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo: quem quer que se puser em cólera
está ali grafado de letras maiúsculas, contra o seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, a gente tem aí duas bem-aventuranças. A bem-aventurança que trabalha a questão de ser brando e a bem-aventurança que trabalha a questão de ser pacífico. E temos aí a questão da agressividade e a cólera no nosso dia a dia. Então, essas bem-aventuranças, elas devem ser trabalhadas por nós no nosso dia a dia, para que a gente possa procurar fazer a tão chamada reforma íntima, a educação do nosso espírito, entendendo nosso papel, entendendo aqui a Terra como uma escola, em que estamos no processo contínuo de aperfeiçoamento. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito de fazer, quando eu estou preparando palestras, essa contagem, a gente tem lá 28 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses 28 capítulos, nós temos 39 citações do evangelista Mateus. E 13 são títulos das bem-aventuranças. Então, de 28, temos 13 capítulos tratando das bem-aventuranças. Então, aí a gente já vai tirar a importância das bem-aventuranças para o nosso estudo. E as citações de Mateus do Novo Testamento. Então, foi um apóstolo que escreveu bastante e Kardec fez o uso da sua escrita para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. E Mateus fala assim, ele apresenta Jesus como alguém que valoriza os costumes e as leis judaicas, e afirma, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17. Jesus, nessa abordagem, aparece como aquele que cumpre na sua integralidade e fidelidade a Deus. Filho do homem, como modelo, que se mantém fiel aos seus princípios e à natureza dessa fidelidade e aos resultados que dele recorre. Então, o que é que acontece? Ele é um ser integral, como a própria Joana tem um livro lá que aborda o homem integral. E a gente está aqui num processo que a gente vai se aperfeiçoando a cada dia para ter, e tem como modelo Jesus. Né? A gente tem nossas falhas, vai se trabalhando a cada dia no nosso processo de desenvolvimento espiritual, entendendo e tendo como modelo de doutrina Jesus. Então, esse capítulo ele aborda as bem-aventuranças e ele cita lá a questão das injúrias e violências. Então, ele chama a atenção dos bem-aventurados e dos pacíficos e traz como um subtítulo, que é o quarto, injúrias e violências. E aí eu fui buscar lá no dicionário, no Bom Aurélio, qual o significado de injúrias e violências. Então, do latim, injúria, ação que ofende alguém, afronta, falsidade, que ofende a honra de alguém. Então, você levanta uma injúria, você fala de forma equivocada sobre alguém, um julgamento, uma forma de se expressar mais exaltada, uma oralidade um pouco mais violenta. Então, você está cometendo uma injúria contra alguém. E a violência, né? Injúria e violência, do latim violentia, que se exerce com uma força impetuosa. É o resultado de uma agressividade que não foi tratada. E, então, a gente tem lá, a violência já se refere à força física, que é utilizada contra alguém. Ali temos uma foto de uma violência, provavelmente de um casal, que é um braço de um homem e de uma mulher. Então, a gente vê aí formas de violência que estão na nossa sociedade, no nosso dia a dia.
E existem vários tipos de forma de violência. Existe a violência física, em que a gente agride fisicamente alguém. Existe a violência verbal, que é muito comum, quando a pessoa fala algo de alguém que denigre a sua imagem, e muitas vezes não dá-se nem conta dessa violência verbal. Existe a violência psicológica, que também existe muito, quando você amedronta alguém, fala algo de alguém e exerce um poder indevido sobre alguém. E a violência moral, que fere as questões morais do indivíduo. Então, que a gente deve estar sempre atento nas nossas palavras, nos nossos dia a dia, para não exercer essas formas de violência, que são tão comuns hoje na sociedade. Cada vez mais estamos violentos, muitas vezes por questões tão pequenas, no trânsito, no dia a dia, quando a gente está dirigindo, a paciência para aguardar as pessoas, ou algum erro que alguém comete. Nós hoje estamos com um limiar de paciência muito pequeno. Esse capítulo ele tem lá a questão das injúrias e violências, mas também tem lá, no item 7, a questão da bem-veneranda Joana de Ângeles, discutindo a paciência, que é a ciência da paz. E aí ela coloca lá para a gente, nas instruções dos espíritos, o como viver a paciência. Então, no nosso dia a dia, enquanto seres humanos, nós temos que, primeiro, admitir que somos protagonistas, somos atores de injúrias e violências, todos nós, porque é muito difícil a gente se reconhecer assim. E deve fazer parte da nossa existência se reconhecer como seres humanos capazes de algum tipo de injúria em maior ou menor grau, ou às vezes de até algum tipo de violência. Para quê? Para que a gente possa se compreender e ressignificar, entender, pedir perdão, desculpa às pessoas para com quem agimos assim, e situações, e também procurar controlar, se educar espiritualmente. Joana de Ângeles fala, que eu gosto muito, eu sempre repito aqui, a questão do autoconhecimento. Então, quando a gente se autoconhece, a gente percebe que dentro de nós, todos nós, sem exceção, temos um cordeirinho, mas também temos um leão. Vai lá mexer para ver se o leão não sai. Isso quer dizer que você vai ser conivente com todas as situações? Não. Conivência é outra coisa, mas a forma de colocar é bem diferente. Eu não preciso ser conivente com situação nenhuma, mas eu preciso saber me colocar. Eu não tenho que ter atos de violência física, psicológica, moral com ninguém, nem cometer injúrias para poder dizer aquilo que eu penso. Existem formas de dizer que permitem com que eu expresse exatamente o que eu penso, sem precisar necessariamente ser violento. Os sábios, eles sempre esperam, né, aquela questão do copo com água, aguardar um pouquinho, para exprimir a sua opinião em determinadas circunstâncias. Ouvem bastante a escuta do outro, para depois se posicionarem. Porque, neste momento, eu estou separando a ação do outro, a sua fala, da minha reação. Então, tem lá o livro Ação e Reação, que discute justamente isso. Eu posso receber uma ação e a minha reação pode ser extremamente branda, e eu posso desarmar a pessoa naquele momento. Então, que a gente possa se trabalhar para uma educação do espírito, para que a gente possa ser, no nosso dia a dia, pacífico em relação a determinadas situações. E aí vem a questão. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. O que é que Jesus, o que é que o Evangelho quis nos dizer com isso? Ele quis nos dizer o seguinte: ao esperar os bens do céu,
o homem também necessita, no seu dia a dia, dos bens da terra para viver. Certo? O que Jesus nos recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos bens do céu. Então, é aquela questão do ser e do ter. Eu preciso ter, sim, mas com parcimônia. Eu preciso primeiro pensar em ser um homem integral, educar meu espírito, saber conviver com as pessoas, a lei de sociedade tão necessária que Kardec trabalha na codificação, para depois pensar no ter. Uma coisa não anula a outra, mas desenvolver o meu espírito, desenvolver essa capacidade de ser para as situações, nos torna bem mais flexíveis para determinadas situações do nosso cotidiano. Então, por essas palavras, ele quis dizer que até agora os bens da terra foram monopolizados pelos violentos. Através da violência, muita coisa foi conseguida. Em tempos históricos, tivemos o quê? A escravidão. E que ainda perdura em determinadas situações. Então, a riqueza ela foi conseguida de que forma? De uma forma violenta, através da escravidão de povos. Alguns acumularam uma grande quantidade de valores e bens materiais. Em prejuízo de quem? Dos mansos e dos pacíficos. Que essas faltas, a estes pacíficos e mansos, falta frequentemente o necessário, enquanto que aqueles que monopolizam têm o supérfluo. Então, devemos raciocinar e pensar um pouco sobre essas questões no nosso dia a dia e o nosso comprometimento enquanto ser. O que é que podemos fazer para melhorar uma gotinha no oceano, determinadas situações que podem estar gerando prejuízo ao trem. Então, e Jesus promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu. Quando a lei do amor e a da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Então, a gente sabe que são chagas morais, o egoísmo e o orgulho. São as piores chagas morais, são as paixões. Estão lá no livro dos Espíritos. Então, se predomina a lei do amor e da caridade, vai predominar a lei da fraternidade. Vamos olhar o outro como irmãos. E como irmãos, vamos nos tratar. E vamos pensar antes de determinadas ações. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e violento. Pelo contrário, ocorrerá o quê? Uma divisão. Vai diminuir as desigualdades, principalmente as desigualdades sociais. Um mundo mais justo. E aí vem a outra questão da outra bem-aventurança, que vai abordar lá, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas às vezes a gente fala assim, pacíficos, pacificadores. Será que existe diferença entre uma pessoa ser pacífica e uma pessoa ser pacificadora? Quando eu estava elaborando, eu fiquei pensando nisso. Será que existe, vocês acham, sem ali olhar o slide? Você acha que sim? Então tá. Por quê? Não, não tem ignorância, não. Cada que a gente está na escola aprendendo. É isso mesmo. E aí a gente tem lá, pacíficos. É aquele que se comporta de maneira calma e não violenta. Então, uma pessoa pacífica, calma, e ele é não violenta. Mas, às vezes, ele não é pacificador. Ele é apenas pacífico. Ele se omite uma situação. Ele se cala. Entende? Então, ele está sendo pacífico. A omissão
também gera desigualdades. Então, eu não posso me omitir perante determinadas circunstâncias. Eu tenho que saber me colocar, mas a omissão também gera desigualdades. Então, e os pacificadores? É aquele que traz a paz. É aquele que quer pacificar um lugar, uma situação. É aquele que promove a paz aos outros dentro de uma discussão. É aquele que sempre tenta desfazer as insatisfações. Então, o pacificador, ele coloca, ele não se omite a determinadas situações. Ele vai pregar a luta por algo melhor. Vamos pensar nas desigualdades sociais. Mas ele vai se manifestar de uma maneira calma. O pacífico, ele se omite, às vezes. Ele é calmo, continua ali na dele, não está me atingindo, eu estou seguindo. Ele não vai pregar como o pacificador vai fazer. E, na atualidade, dentro de nós, no nosso estado, a gente tem um pacificador. Quem será que sabe o nome dele? Não, aqui, agora, vivinho, espírita, do estado da Bahia. Quem é? Divaldo Franco. Nós temos o movimento Eu e Você pela Paz. Ele é um pacificador. Ele aborda a paz. Ele aborda as questões religiosas, o respeito às crenças, a diversidade cultural, a diversidade de gênero. Então, ele aborda as questões das desigualdades sociais e faz um lindo trabalho social. Então, nós temos esse mérito de ter no nosso estado e conviver hoje com um grande pacificador, que é Divaldo Franco. E aí eu trouxe para a gente ali alguns exemplos de pacificadores que estiveram entre nós. O primeiro ali a gente tem, que é Luther King, que nasceu nos Estados Unidos e que lutou pelo fim da segregação racial. Então, ele fez um trabalho muito lindo e lutou por essa questão. Já no segundo, a gente tem lá Nelson Mandela, que nasceu na África do Sul, foi prêmio Nobel da Paz e lutou pelo regime, né? Aí ele lutou pelas questões também do seu país e todas aquelas questões relacionadas também à segregação. Aqui a gente tem Gandhi, que foi um líder espiritual importantíssimo, tá no terceiro ali, e que agiu de forma a defender que todos os protestos, todas as questões religiosas fossem discutidas de uma forma pacífica. Quem já assistiu o filme de Gandhi é lindíssimo, ele tem 3 horas, mas vale muito a pena assistir. Ele fala das questões relacionadas a ser pacifista, como ele atuou trabalhando em prol da questão espiritual na Índia. Ele aborda o jejum e morreu de uma forma tão violenta, né? Que os árabes mataram. Mas, assim, foram pacificadores, são exemplos. Nós temos muito mais. Madre Teresa de Calcutá é um exemplo de uma pacificadora que lutou bastante pelas questões. Então, o pacificador, ele dedica a sua vida pela humanidade, lutando pelos ideais e pelas pessoas. E aqui no último, a gente tem lá, a paz no mundo começa sempre em mim. Temos lá Chico Xavier, Divaldo Franco, que está ali nos dando o exemplo na nossa doutrina. E o Jesus, nosso modelo e exemplo de pacificação, que ao ser muitas vezes injuriado e agredido verbalmente, ele respondia com brandura, mas de uma maneira firme, de uma maneira direta, nunca deixando passar as injustiças e desigualdades. Porém, agiu de uma forma firme, porém branda, porque a gente consegue atingir os nossos objetivos sem precisar de uma violência verbal, de uma violência física. Pelo contrário, os estudiosos da mente dizem que a violência física demonstra uma fragilidade. As pessoas mais violentas são pessoas frágeis, pessoas fracas, e não conseguem falar, discernir e colocar de maneira, vamos dizer assim, tranquila os seus posicionamentos. Então, eles partem para a agressão.
porque estão vendo sempre no outro um rival. E a gente tem que ver no outro um irmão, que tem uma conduta, uma forma de pensar diferente da nossa. Porque crescemos com um diferente, não crescemos com quem pensa igual a gente. O que é necessário aprender é a respeitar os posicionamentos e conseguir colocar o seu posicionamento perante as situações do dia a dia na nossa sociedade. E aí eu trouxe aqui, que eu acho muito interessante, o exemplo desse pesquisador japonês, Masaru Emoto. O que esse pesquisador japonês fez? Ele simplesmente pegou a água, expôs a água a diferentes agentes. Ele expôs a água a um som de heavy metal, né? Expôs a água a uma ameaça de morte verbal, expôs a água a um som de um militar tirando, gritando, e expôs a água a um som de amor, de admiração, de paz, conversando com filhos. Ele expôs a água a essas diferentes situações, congelou a água e fotografou. E aí a gente tem as fotos depois dessa exposição. O que é que a gente pode notar ali? A gente pode ver que a molécula exposta a um som extremamente alto, você vê uma deformidade, uma escuridão naquela primeira imagem. A molécula exposta a uma ameaça de morte, alguém que é agredido, que se sente ameaçado nos seus direitos, que não pode ir e vir, que é ameaçado de morte por algum motivo. Olha como fica a psicosfera e a água ali demonstrando, né? O terceiro, a molécula de um som da voz de uma pessoa tirana, um militar impondo algo a alguém. E aí a gente tem essa molécula toda conturbada da água. Já no último, temos ali a água que foi exposta a ações de amor, de caridade, de admiração, de um diálogo afetuoso. Então, você vê lá a água formando flores. E tem mais exemplos de fotos bem interessantes. O que a gente pode tirar disso? Mas não só aos outros faz mal essa palavra proferida, porque somos água. 70% do nosso corpo é água. E aí, quando a gente reverbera ao outro, agredimos ao outro até verbalmente, nós estamos nos agredindo em primeiro lugar. Somos os primeiros a serem atingidos. Então, aqui, o que é que acontece? A palavra proferida vibra mais forte naquele que a produziu, causando o maior mal nele próprio, captada em sua própria água orgânica. A sua própria água orgânica capta essa energia. Então, se os nossos pensamentos e sentimentos, antes de virarem palavras e ações, forem de amor e verdade e retidão, conseguiremos reestruturar nossas vidas, dando-nos felicidade e saúde. Então, para a gente ter saúde, a gente sempre discute, fala um pouco disso aqui, reflete, a gente precisa pensar nas nossas palavras, porque as dores, a forma de se comportar que levamos a alguém, cientificamente, isso é um estudo científico, já traz, reverbera sobre o nosso perispírito, sobre a nossa, aqui mostrando sobre a nossa água, a nossa composição corporal. Então, ao estressar, ao pensar, nós gastamos energia. E aí a gente faz o quê? A gente diminui o nosso poder vibratório. E essas energias elas já são utilizadas por espíritos de uma base mais inferior e automaticamente a gente tem as questões relacionadas ao perispírito. E aí você tem, poxa, eu estou com dor de cabeça, eu estou cansado. Quando alguém está muito feliz, trabalhou muito, mas fez algo muito bom, que traz felicidade, pode estar muito cansado, mas ele não está exaurido. Vamos observar no nosso dia a dia. Se a gente tiver um dia extremamente difícil, mas foi um dia prazeroso, de algo que nos faz bem, de alguma coisa que a gente realmente gosta de fazer, você fica cansado, mas você não fica com a energia exaurida. No entanto, quando você tem um dia chateado, um dia que você faz coisas que você
às vezes, não agiu com um comportamento adequado, você, às vezes, trabalhou até menos, mas a energia gasta, o pensamento que você gasta, maquinando ali, vou responder aquele alguém na forma que ele merece, vamos imaginar, todos nós temos momentos que fazemos isso. Isso faz com que a gente gaste energia. E aí a gente vibra numa frequência menor e, automaticamente, nós vamos ter uma dessas imagens aí. Desculpa. Então, aí a gente tem a agressividade e violência. Eu estava assistindo e lendo um livro de Alberto Almeida, né, que é espírita e psiquiatra, terapeuta transpessoal, e ele fala lá que a agressividade é uma energia como é a luminosidade. É a mesma energia em que capinamos um jardim. Então, a mesma energia que eu estou cheio de energia ali, eu vou capinar um jardim, eu vou fazer algo de bem para alguém, eu vou fazer um trabalho voluntário, essa mesma energia que eu posso dar um soco em alguém. Estou com raiva. Se eu estiver descontrolada emocionalmente, por que eu não vou preferir uma atividade que eu possa explorar essa minha energia de uma outra forma? O que é necessário que o ser humano aprenda é canalizar as energias. Eu, sinceramente, honestamente, lembrei de um amigo meu que falou assim, ser professor na atualidade, quando eu estou assim, correndo, eu faço assim, hoje é dia de Judixon, vou lá dar uns murros lá no saco e volto. Então, que a gente aprenda maneiras de canalizar a nossa energia, que não seja para com o outro, discutindo ou utilizando da violência física. É necessário admitirmos que somos protagonistas dessa energia, para ressignificar mais saudável. Eu tenho uma energia, às vezes, violenta. Então, eu vou transformar, ressignificar, trabalhar essa energia, para que essa energia seja utilizada de uma forma mais saudável. Compreender que somos agressivos em determinados momentos, compreender a origem dessa agressividade e buscar o perdão. E aí eu falo o perdão primeiro, não do outro. Primeiro o auto-perdão. Perceber que tem e se trabalhar. Porque também, muitas vezes, passamos pelas situações, vivemos no mundo e não percebemos que somos assim. Então, o outro até às vezes percebe e faz assim, quanta agressividade, mas você não consegue se perceber nas situações desta forma. E aí vem o autoconhecimento que faz com que a gente vá percebendo, poxa, eu acho que eu não agi bem. Eu amanhã vou pedir desculpa a essa pessoa e vou tentar me controlar. Deixa eu me perdoar hoje e ressignificar essa minha atitude para que amanhã eu possa ter uma atitude melhor. Então, a grande dificuldade para os espíritas é lidar com essas energias, com a energia da agressividade destrutiva, irritação, cólera, fúria, ódio e crueldade. Então, vamos trabalhar para quê? Porque cada vez mais a gente possa diminuir, se educar e diminuir essas energias. A partir do momento que eu reconheço como sendo uma pessoa que posso ter um grau maior ou menor. Disse espíritas, porque muitas vezes a gente tem mania de dizer assim, não, espírita é tudo zen, ninguém se aborrece, né, Suétes? Ninguém reclama, é tudo zen. Não é bem assim, né? Somos mortais como todos os outros, mas a gente já está passando por um processo de esclarecimento que a doutrina nos preconiza. O nosso evangelho de Kardec está aí para nos ajudar. Eu acho que é a grande diferencial dessa doutrina, é nos esclarecer e nos ajudar a ter um posicionamento na sociedade e a saber se educar. Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita nos facilita a vivência em sociedade, porque faz com que a gente possa trabalhar os nossos equívocos e aprender. Então, tal como um rio que, quando enche, não mais transborda, ele se recanaliza e se transforma em uma usina de energia. A gente precisa, lá foto do rio, aprender a desviar dos percursos, dos desafios existenciais e ir se trabalhando. Como um rio, ele não vai mudando o seu percurso, tirando as pedrinhas ali. Então, que a gente saiba não tirar as pedrinhas, mas aprender com o outro, com aqueles que são mais difíceis de convivência. E aí a gente vai,
pegando aquelas pedrinhas e dizendo assim, não, vamos por aqui, que aqui é um melhor caminho. E canalizando a nossa energia nesse sentido. Então, as pessoas com pavio curto são as presas mais fáceis dos espíritos que usam desta fraqueza moral. São aquelas pessoas que mal você fala alguma coisa, elas nem pensam e já reagem. São as ditas pessoas de pavio curto. Elas não pensam antes de falar. Rapidamente já tem uma resposta. E elas são as presas maiores dos espíritos, vamos dizer, de um grau de evolução menor, porque levam à fraqueza moral, induzem a cometer atitudes que depois a pessoa vai se arrepender. E muitas vezes são pessoas que têm muito orgulho, então têm a dificuldade de chegar ao outro e pedir perdão. E dizer, olhe, desculpe, mas eu agi assim. Por quê? Para isso eu preciso me reconhecer que tenho um pavio curto, para me trabalhar e perceber o que é que eu posso fazer para melhorar esse meu instinto ainda um pouco atrasadinho, ia evoluindo aos poucos e trabalhando os instintos agressivos que existem em nós, que não são de todos ruins, também servem como defesa em determinadas situações. Os animais, eles não têm o instinto agressivo como forma de defesa dos seus filhotes. Então, uma mãe, quando ela tem na gestação um filho, ai de quem vai mexer com o filhinho, hein? Nos primeiros meses, o hormônio lá, 1000, existe um instinto de defesa da mãe acima de tudo. Então, o que a gente, enquanto seres humanos, racionais, precisamos é aprender a canalizar essas energias, utilizar essas energias para o bem, nos trabalhando. E aí vem lá em João, capítulo 17, versículo 15. O mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus. Então, a gente não vai pedir para tirar as pessoas do mundo, mas a gente ora e pede para que a gente tenha uma diminuição das más inclinações dos instintos nossos e do outro, porque, afinal de contas, estamos numa escola. E a gente não vai ficar tirando o nosso filho de escola em escola. A gente vai fazer o quê? Vai contornando as situações e tentando resolvê-las, que é a grande questão da contemporaneidade. Estamos cada vez mais impacientes e não temos a paciência para ajudar o outro a sair de uma determinada situação e ajudá-lo a crescer, a montar um degrauzinho na escala evolutiva. E aí, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 30, está escrito assim: o anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Então, quando o espírito está enfermo, diz assim, não, vou morrer. Então, eu vou morrer. Quando eu chegar lá do outro lado, eu vou ser feliz. Então, você tem que ser feliz aqui e lá do outro lado. Vamos progredir. Afinal de contas, estamos aqui para isso. Então, quando temos esse anseio de morrer, que a felicidade vai estar lá do outro lado, isso mostra uma enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. Então, Jesus não pediu para que aquelas pessoas que tinham tendências más fossem retiradas, mas sim, a gente ora e pede pela libertação do mal, porque nós sabemos que é através do processo educativo que a gente vai ter o crescimento. A morte não nos livra das questões. Então, quantos marginais morrem? Quantos estão na sociedade? E quantos estão em processo de formação? É através da educação que vamos mudar. A educação, ela vai transformar as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, o mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que habitam o mundo. A Terra em si sempre foi boa e sempre haverá mais pessoas boas do que pessoas com atitudes ruins. Não existem pessoas ruins, existem pessoas que têm atitudes ruins. Então,
De sua lama brotam lírios delicados de aroma. Sua natureza maternal é o repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. E nada vale partirmos do planeta quando nossos males não forem exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadeiros humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Podemos trocar este plano pelo plano superior. Porém, se não houver mudanças, as feridas vão nos acompanhar. Daí a gente tem lá as questões do suicídio. De nada vale a gente tirar as nossas vidas, porque isso vai representar muito mais um atraso no nosso desenvolvimento espiritual. Eu acho esse texto lindíssimo. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, é como o capítulo vem falando, tão curtinho e com uma mensagem tão linda. Reconhecer o mal que está dentro de nós e trabalhar cada dia. Primeiro, nos reconhecer como portadores dessa questão, porque de atitudes mais, de agir mal em relação a determinada pessoa ou a determinada situação. Ninguém é todo mal. Temos atitudes mais em determinadas circunstâncias, devido ao nosso grau de egoísmo e de orgulho. Somos seres humanos. Estamos no processo de aprimoramento moral. Então, a mudança é necessária e a gente precisa embelezar o mundo com atitudes boas, enxergando também no outro as suas qualidades e não só os seus defeitos, para que a gente possa, então, se aprimorar e ver no outro a oportunidade de aprimoramento, levantá-lo, combatendo este mal. Como espírita, como é que a gente vai agir para ajudar a controlar essa nossa agressividade? Então, o caminho mais eficaz para controlar a agressividade é a educação íntima. A busca do conhecimento, é a busca do autodescobrimento, do autoconhecimento, tão preconizado por Joana de Ângeles, que a gente tem lá o livro Homem Integral, Jesus e a Atualidade. Quem vê esse livro está vendo, é como se ele fosse escrito agora, nesse exato momento. A questão do ser integral, o que é ser um ser integral, o triunfo, a questão dos vidas vazias e vida feliz, são livros maravilhosos, que nos levam à questão do autodescobrimento. Então, a busca dos conhecimentos, do autoconhecimento, para o entendimento da nossa própria personalidade, bem como o cultivo da religiosidade, da espiritualidade, para o melhor direcionamento dos nossos ímpetos e impulsos, e para uma maior conscientização de nossas responsabilidades, aqui são responsabilidades morais, perante a existência. Isso está lá no livro O Céu e o Inferno. Com a educação espírita, temos uma educação moral. E essa educação espiritual, ela vai ter como principal objetivo o aprimoramento do espírito, por meio da conquista de níveis mais elevados de consciência. Ou seja, eu começo a me conhecer e aí eu vou ter um nível mais elevado de consciência perante as situações, a mim mesmo e ao outro. É o que fala Joana de Ângeles e está lá no livro O Céu e o Inferno. E lá no Fonte Viva, a gente tem no capítulo 123, mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear ninguém. Então, os pacificadores significam que eles não têm problemas? Não. Será que Divaldo Franco não tem um probleminha? Tem tantos problemas de saúde. Chico Xavier, que vivia com tantas questões.
E, no entanto, ele era um pacificador. Então, esse capítulo ele nos traz essa reflexão. A gente não pode viver sem as dores e sem os problemas, que fazem parte da nossa existência e nos levam ao crescimento. Agora, cabe a nós saber como trabalhar e como reagir a essas questões. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam os passos. Então, está lá como indicação, compaixão e bondade. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. E muitas vezes passamos por situações difíceis. E se a gente estiver muito agoniado, a gente não encontra solução rapidamente. Mas se no momento de situação muito difícil a gente consegue manter a calma, com certeza a gente acha uma solução. Há muito tempo atrás eu li um livro, que eu não vou me recordar o nome, porque tem mais de 10 anos, e foi um livro de autoajuda, que a autora falou o seguinte: ela estava viajando numa estrada nos Estados Unidos e percebeu que olhou para trás, vinham vários carros, ela vinha numa velocidade, na frente um caminhão teve um acidente com o caminhão e o caminhão estava parado na pista e não tinha mais como ela parar. Então, ela intuitivamente percebeu que ela iria bater de frente com o caminhão, não tinha como escapar, porque não tinha saída. Então, ela pensou, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar. Olha a questão do conhecimento, do autodomínio. Me manter em tranquilidade para não enrijecer a minha musculatura, porque eu vou ter, com certeza, fraturas. Ela relata isso no livro. Porém, eu posso ter menos danos se eu não enrijecer a musculatura. E aí ela conta o que é que ela fez, segurando o volante, ela bateu, ficou acidentada, 6 meses de UTI, etc., mas teve menos prejuízos do que se ela ficasse tão rígida e gritasse. Muitas vezes a gente toma um susto, grita, tem uma reação e contrai a musculatura do corpo. Então, você já causa um dano maior, né, a questão neuromuscular, do que você ter uma certa tranquilidade em determinadas situações. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade e da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Então, as pessoas irritadiças, por demais, clamam isso. Unge-te a piedade e penetra-te-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contidas. Uns acusam, outros choram. Então, as pessoas, às vezes, têm a tendência de acusar o outro. Então, a gente já vê a fragilidade. A tal situação aconteceu comigo, a culpa é do outro. E qual é a minha culpa nessa situação? O que é que eu fiz? Né? É muito fácil a gente colocar no outro a culpa por algo que a gente também tem. Né? Estamos em sociedade, vivemos interdependentes. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente com o seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre.
sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, viver conosco mesmo. Eu gosto muito de uma mensagem que tem ali. Daqui não dá para eu enxergar, mas depois vocês prestem atenção ali. Tem uma mensagem de pacificação de Joana de Ângeles. Sempre que eu vou beber água no bebedouro, eu vou ali do Alidinha. Que eu acho interessantíssima aquela mensagem, falando exatamente disso, da questão da paz consigo mesma. E aí, Bezerra de Menezes, no Reformador, diz assim: vivemos em um regime de interdependência total, recordando-nos de que, sem comunicação, sem vida em sociedade, não há caminho. Assim, sejamos tolerantes, fraternos e solidários com tudo e com todos, a fim de construirmos um mundo pacífico e pacificador, que se inicia na mente e no coração de cada um de nós. Então, ser pacificadores se inicia na nossa mente e é trabalhado em nosso coração, independente das situações externas que possam nos levar a situações em que a gente venha, muitas vezes, a perder o nosso controle. A gente tem que trabalhar a nossa mente e o nosso coração, porque tudo passa, já dizia Chico Xavier, e tudo tem uma solução. A gente é que precisa se trabalhar e entender isso. E aí eu trouxe um poema de Olavo Bilac, que diz assim: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. Ele está falando de um poeta. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Como deve ser difícil escrever, né? A gente vê poemas lindos, coisas lindas, mas é o que ele está relatando ali. O quanto é difícil você compor, você escrever, você usar da criatividade, porque você teima, sua, como ele está dizendo ali. É inatural o efeito agrade. Se lembrar os andaimes do edifício, ou seja, se lembrar o percurso que é feito para chegar àquela poesia. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é força e a graça na simplicidade. Então, você tem que ter força de vontade e graça na simplicidade para conseguir construir, escrever, usar a capacidade intelectual. E precisa ter essa introspecção e esse autoconhecimento para conseguir. E aí eu trago, a oração nem sempre vai nos retirar do sofrimento, mas ela sempre vai nos revertir de forças para suportá-lo e para entender que é necessário sermos pacíficos e pacificadores enquanto estivermos aqui, enxergando no outro um irmão e agindo com compaixão e com bondade. Muito obrigada. Bora, Gênia, ouvir uma musicazinha? A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada
estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Que tenhamos a paz em nossos corações. Obrigada pela oportunidade. Uma boa noite para todos. Gratidão, Valéria, pelas lições valiosas que você nos trouxe hoje. Em particular, eu vou levar essa questão da educação dos instintos, né? Que a gente precisa tanto exercer isso na nossa vida. E também aprender a canalizar a energia, né? Quando a gente está com aquela energia contida ali, não descontar nas pessoas, né? Saber exatamente o que fazer com elas. E o autoconhecimento traz isso para a gente, né? Muito obrigada de coração. Então, agora, vou convidar a Valéria para fazer a prece de encerramento para a gente. Obrigada. Os nossos passistas aí, por favor, vamos sentar em nossas cadeiras, procurar tranquilizar as nossas mentes, se possível colocar os pés no chão, quem tiver de sandália e puder, para aterrissar um pouquinho e equilibrar as nossas energias. Ó Divino Rabi, Senhor Jesus, Rabi da Galileia, espíritos mentores, trabalhadores dessa casa, que já estão conosco desde o momento que aqui chegamos, que possamos equilibrar as nossas energias, que o passe seja um instrumento de cura, de revigoramento físico e mental, que possamos trabalhar essas nossas energias com o poder de cura, que todas as nossas dores físicas e espirituais possam ser aliviadas, que possamos entender o nosso papel enquanto espíritos vivendo uma experiência
nesta matéria, na Terra, e procurar fazer esse autoconhecimento, essa educação espírita, essa educação do nosso espírito, canalizando as nossas energias. Procuramos sempre trabalhar com o nosso mentor espiritual, pedindo ajuda em momentos em que estejamos fracos e frágeis. Ó Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Livra-nos principalmente do orgulho e do egoísmo, chagas morais que derivam as nossas imperfeições. Que possamos ser, Senhor, como um sândalo que perfuma o machado que fere. Que possamos ter a brandura em nossas ações e a firmeza em nossos corações. Que possamos ter uma palavra sábia, uma palavra de compaixão, de caridade e bondade para com todos, Senhor Jesus. Para que possamos trabalhar a nossa educação espiritual, canalizando as nossas energias. Ó Pai, Divino Rabi da Galileia, esteja conosco, esteja com os nossos familiares que se encontram em nossos lares, que possamos levar uma palavra amiga, uma energia de luz, uma energia de tranquilidade e de paz para os nossos ambientes familiares, para o nosso trabalho, que sejamos a palavra paz em todos os momentos de nossa vida. Tenhamos a ciência, a sabedoria de uma palavra amiga. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Senhor. Rogai por aqueles que estão na rua, que estão sem abrigo, que necessitam de uma palavra amiga. Rogai por todos aqueles que possam ter chegado aqui a nível espiritual, necessitando de um auxílio, de um socorro amigo. Que eles possam ser socorridos pela espiritualidade da casa e levados para tratamento espiritual. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui e de viver aqui contigo, hoje e sempre. Amém. Que possamos renovar as nossas energias com esse tratamento espiritual. Que assim seja.